Vamos falar da previsão do tempo. Depois de uma forte onda de calor na semana passada, São Paulo pode ter ventos de até 100 km por hora e chuvas intensas ainda hoje. Não poderíamos ter outro repórter para trazer essas informações que não o Guilherme Rajão. Muito boa tarde, meu caro. Boa tarde, Yuri. Para você, para quem está nos acompanhando, exatamente previsão aí de chuva. Previsão não, né? Dá para se dizer que a previsão já está concretizada porque estamos na chuva nesse momento. Começa a chover aqui em São Paulo e você já deve estar percebendo aí alguns pinguinhos na minha roupa por conta dessa chuva que iniciou há cerca de um minutinho atrás. E essa é a previsão de fato para as próximas horas. Uma chuva que por enquanto está leve, está fraca, mas deve se agravar, deve ficar mais intensa. Previsão de até 60 milímetros por hora. É o que se espera aqui para a capital paulista, para a Grande São Paulo e também para o interior do estado de São Paulo. Ventos podem chegar até a 100 km por hora e toda essa situação vai trazer, portanto, a demonstração de que, de fato, aquele bloqueio atmosférico que nós tínhamos com um calor intenso que se segurou, que permaneceu aqui na capital paulista, em toda a região sudeste do país nos últimos dias, de fato, está indo embora. Eu vou pegar aqui o celular para trazer alguns exemplos para vocês, porque, Yuri, isso chama bastante atenção. Olha só qual é a previsão do tempo para o final de semana, por exemplo, na cidade de Registro. Registro tem, no sábado, máximas de 37 e mínimas de 22. No domingo, as máximas não passam de 24 graus. Ou seja, 13 graus de redução na temperatura de um dia para o outro. Isso, de fato, só demonstra aquilo que a gente vem falando, né? Que o tempo vai ficar mais instável, nós teremos uma frente fria avançando, várias frentes frias, na verdade, avançando aqui para a região sudeste e aquele calor intenso que a gente presenciou nos últimos dias, de fato, tende a ser reduzido e nós tenhamos aí um pouquinho mais de frio, ou pelo menos uma temperatura mais agradável, menos quente aqui na capital paulista também, que tem a previsão de máxima no sábado de 30 graus e no domingo de 24 graus. Temos essas previsões todas de chuva, 60 milímetros por hora em alguns momentos, alerta laranja aqui na capital paulista até as 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira, e por final de semana nós devemos ter também essa questão toda de um trabalho sendo feito por parte do governo do estado, que já reativou o seu gabinete de crise para a eventual necessidade de prontas ações de resposta em caso de quedas de árvores, de pessoas que possam ficar presas em algum tipo de acidente por conta dessas chuvas, enchentes e demais problemas que podem vir a acontecer. E também, é claro, para ações de prevenção que já estão sendo tomadas neste gabinete de crise da Defesa Civil do Estado de São Paulo, que foi implementado, montado, ativado lá no Palácio dos Bandeirantes, local onde tradicionalmente ele é instalado. Um pequeno e último alerta aqui também, Yuri, em especial para as pessoas que estão no litoral paulista, na região de Praia Grande, Ubatuba. A gente sabe que essas regiões costumam ter situações quando esse tipo de fenômeno acontece, nesse tipo de momento onde nós temos chuvas em excesso, de deslizamentos. E por isso fica o alerta para que as pessoas que estejam em áreas de risco estejam sempre atentas a toda e qualquer comunicação por parte das autoridades para que deixem estes locais em caso de necessidade. É uma chuva que está chegando, já começa aqui em São Paulo e certamente vai se agravar nas próximas horas. Se você puder, inclusive, permaneça em casa. Esse é o alerta da Defesa Civil. Volto contigo, Yuri. Guilherme Rajão trazendo ali os primeiros sinais de gotas de chuva. Ainda bem que a chuva resolveu segurar um pouco. Você entrou no ar, Rajão, a chuva falou, não, pera, deixa ele trazer a informação, depois eu desabo de vez para dar o tempo de você trazer as informações, também correr para um lugar abrigado. Eu ainda não posso seguir a recomendação do Guilherme Rajão de ir para casa neste momento, ainda tem mais metade do jornal para tocar, mas para você que pode, faça isso, proteja-se, fique num lugar seguro, porque a chuva vai vir forte mesmo. Muito obrigado, Guilherme Rajão, falando conosco aqui de São Paulo.
Essas chuvas previstas para São Paulo fazem parte de uma mudança maior, que deve atingir grande parte do Brasil. E é isso aí, minha gente. Vem muita chuva e até queda nas temperaturas neste fim de semana. O Guilherme Rajão já deu um spoiler do quanto os termômetros vão cair, mas o roteiro completo vem com ele. Marco Antônio Mendes vai nos detalhar tudo o que está por vir, meu caro. Então, a turma que estava passando calor agora, estava reclamando do calor, agora já pode reclamar do frio. Boa tarde, Yuri, para você que acompanha a gente. Pois é, Yuri, nem vai parecer que a gente estava sofrendo aí com 37 graus de calor que aconteceu nesse último domingo. As temperaturas vão cair bastante, mas tudo isso, gente, faz parte aí da mudança de um padrão na atmosfera, vai mudar completamente nesse fim de semana. É uma mudança que vem de forma gradual, ali começando pelo Rio Grande do Sul e vai avançando pelo país, além das chuvas que devem cair. O que vai chamar a atenção também é que as temperaturas vão despencar em pleno mês de janeiro, comecinho do mês de janeiro, em pleno verão, nos estados do Centro-Sul. Vamos entender com a gente, nesse momento, com essas imagens de satélite, o que está acontecendo por agora. Então, ó, nesse momento aqui, Yuri, tem uma frente fria que está trabalhando aqui no oceano, distante da costa. Ela não está muito forte aqui, mas ela se conecta com os ventos quentes e úmidos que vêm aqui da Amazônia. Então, por isso que São Paulo, grande parte aqui da região sul, Paraná, tem muita nebulosidade e a gente vê, inclusive, já nesses pontinhos coloridos aqui, alguma formação de nuvens mais carregadas de chuva. É aquela chuva... Esse choque entre essas duas ondas que provoca... Exatamente. Elas meio que se juntam, fazem meio que um combo trabalhando juntas aqui e acabam transformando essas nuvens carregadas nesse momento aqui também. Só que o que deve vir a acontecer também nesses próximos dias é que uma nova frente fria está sendo prevista para chegar principalmente a partir dessa noite no Rio Grande do Sul. E aí sim, aí vem uma frente fria um pouco mais intensa que vai ajudar a mudar todo o comportamento da atmosfera nesses próximos dias. Para amanhã, então, Yuri, a gente vai dar uma olhada aqui no nosso mapa de risco de temporais, onde a chuva deve apertar mais, onde os temporais devem vir nesse fim de semana. Amanhã ainda fica um pouco mais concentrado entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, nessa área aqui. Só que veja, domingo já acaba se espalhando bastante que grande parte do centro do Brasil tem chance de temporais mais fortes. E aí, gente, é importante alertar também sobre o risco de ventos fortes e também queda de granizo que pode vir a acontecer. Porque a gente lembra, quando a atmosfera está muito quente, esses temporais acabam vindo muito mais fortes, muito mais violentos. E aí, Yuri, sempre aquela grande preocupação. Você, enfim, Marco, a gente estava falando aqui também da queda nas temperaturas e aí algumas bem fortes ali. Dá mais detalhes para a gente, então. Pois é, Yuri. Como eu falei, né? São Paulo, por exemplo, fez 37 graus no domingo. Outras capitais também chegaram a bater recordes de calor nesses últimos dias. Agora, a gente vai ter uma queda bem acentuada nas temperaturas, porque tem uma massa de ar frio que vai avançando pelo Brasil e, ó... Preparem os cobertores de novo. Não digo que os cobertores, mas assim, a gente vai ter... Uma mantinha, não precisa ligar o ventilador, de repente. Vai ser o que vai acontecer. A partir dessa madrugada já, então, essa massa de ar frio começa entrando pelo Rio Grande do Sul. Depois ela vai se espalhando por alguns estados, ali Santa Catarina, Paraná, boa parte de São Paulo. Só que é o seguinte, como a gente está no verão, não dá para esperar aí temperaturas de inverno não, vai ser só, na verdade, aquele bom refresco, principalmente à tarde, né, que está continuando assim muito quente. Bom, eu separei aqui algumas capitais para a gente entender essa queda, essa variação nas temperaturas. Ó, Yuri, amanhã, sábado, ainda quente aqui, chegamos aos 29 graus, mas olha o domingo como já muda bastante. De 29 de máxima para 24 e a gente permanece assim segunda. E o principal, né, as mínimas aqui de 20 ainda, que já é incômodo ainda para dormir, mas depois de 16 graus para dormir, ó... Fica uma beleza, né? Já fica bem mais agradável para a gente dormir, mais tranquilo também. A gente tem essas noites um pouco mais refrescantes, as manhãs também. E aí, na terça-feira, a gente volta a subir um pouquinho. Mas pelo menos temos aí, ó, 4 dias de um certo alívio também que deve vir a acontecer. Mas, gente, esse frescor também deve ser sentido aqui, ó, em Curitiba. Olha só.
31 graus amanhã, justamente pelo avanço dessa frente fria, que vai trazer aí vai chegar essa frente fria, então a frente fria vai chegando, a temperatura vai se elevando. É um sistema que a gente chama de pré-frontal, né? Antes dessa virada, aumenta um pouco as temperaturas. Aí então, 31 graus amanhã em Curitiba, mas olha como despenca, 22 graus no domingo, 20 na segunda e olha as mínimas também, ó, 14 graus. Aí sim, Curitiba é de colocar um casaquinho aqui nesse horário, hein? Mas, gente, importante lembrar também que além dessas regiões que a gente está falando aqui, algumas áreas, principalmente da Serra Gaúcha e Catarinense, podem ter mais frio ainda. É um frio de verdade, com temperaturas mínimas chegando ali aos 5 graus. Já em outras regiões do Centro-Sul, ali de forma bastante geral, os termômetros não devem passar dos 25 graus nesses próximos dias, Yuri. Um bom alívio para quem estava querendo aí se livrar desse calorão. Sim, exato. Agora, olhando já para a semana que vem, né, Mário, que você falou ali de segunda a terça, pelo menos nessas capitais, mas para o resto da semana, muita gente conseguiu descansar nesta semana de virada, vai voltar o batente na segunda-feira e já está olhando para o outro fim de semana. Pois é, se é que a gente vai ter um outro fim de semana bom, não sei, vamos ter que esperar aí esses modelos meteorológicos se atualizarem, mas para essa semana que começa agora, já nesses próximos dias, Yuri, essa frente fria que está chegando vai trazer uma mudança bem significativa, porque ela vai ajudar a organizar um padrão de dias sequenciais de chuvas pelo país. Vão ser, assim, chuvas volumosas, principalmente entre o sudeste, o centro-oeste e o norte do país e vão se estender por praticamente a semana toda. Olha só, esse mapa que a gente traz aqui, Yuri, é o mapa de chuvas acumuladas, tá? A partir de hoje até semana que vem. Então, quanto mais escura essa cor aqui, maiores são os volumes acumulados até semana que vem. Repara que ele se concentra mais nessa faixa, mais ao centro do Brasil. Isso aqui, por quê? É um sistema chamado Zona de Convergência do Atlântico Sul. Está sendo representado por essa escadinha aqui. Essa escadinha, exato, eu ia falar. Essa escadinha aí é a ponte que explica tudo. E exatamente, isso aqui é um sistema que é bem comum do verão, bem comum nessa época do ano. Ele acaba formando, assim, um corredor de nuvens que fica, assim, praticamente parado, estacionado na nossa cabeça por vários dias. Pode chover qualquer hora por vários dias seguidos. A previsão, Yuri, é que se permaneça com essas zacas aqui até o dia 7 de janeiro ainda. E as regiões que mais devem ser atingidas por essas chuvas estão sendo aqui em lilás, ó. Então, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso aqui, Goiás, Tocantins também deve ser. Federal, né? Brasília, que é esse tempo clássico de chover, todo dia chover, aquele volumão de água. Bastante chuva sendo prevista. Vamos dar uma olhada nessa próxima tela aqui que a gente vai trazer também, porque a gente separou algumas capitais que têm volumes bem elevados de chuva. Yuri, ó, Rio de Janeiro, chove nesse fim de semana, que vai já nesse fim de semana. Belo Horizonte, dá uma olhadinha aqui, ó, segunda-feira, 40 milímetros, isso aqui é muita chuva em pouquíssimo tempo também. Vitória, basicamente a mesma coisa. Rio Branco, Yuri, eu coloquei aqui, chama atenção, porque Rio Branco já está sofrendo muito com as chuvas nessa época do ano. Várias cidades já com alagadas por causa da elevação do nível dos rios e tem previsão de mais chuva ainda, influenciada também por essas zacas que devem chegar aí nesses próximos dias, se formar nesses próximos dias. Né? E o estado do Acre, que recentemente, não recentemente, né? Mas ano passado, retrasado, né? Em setembro estava sofrendo com a seca. Ah, com a seca. Com a seca. O nível do rio já estava muito baixo, subiu bastante, agora subiu, aliás, em pouquíssimo tempo, e agora essas chuvas torrenciais aí aumentando ainda mais o nível do rio. Falamos da seca do Acre, minha garganta resolveu ser solidária também, deu uma secada rápida aqui, mas já ajustei tudo aqui. Marco Antônio Mendes, muito obrigado, meu cara. Então, ficamos de olho aí no tempo para este fim de semana e a próxima semana, primeira semana inteira útil, né, de 2026. Muito obrigado, meu cara. Obrigado, bom fim de semana para você que acompanha a gente também. Até mais.